Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então vamos hoje encerrar o nosso estudo sobre as regras de três simples, com mais uma sequência de exercícios, tá? A última. Acho que a gente já fez uma quantidade considerável de exercícios e suficiente para que vocês possam ter sanado todas as dúvidas. Caso ainda tenha algumas dúvidas, podem mandar mensagem via chat que eu vou respondendo, tá? Ou na próxima aula síncrona, vocês podem me perguntar. Bom, a proposta de hoje é fazer o exercício 52 da página 240 e os exercícios 11 ao 16 da página 244. Tá? Então vamos lá. Deu pausa no vídeo, tenta fazer os exercícios, depois volta para cá para assistir a resolução. Beleza? Bom, temos que 3 torneiras iguais enchem uma caixa d'água em 3 horas. Então, 2 torneiras iguais a essa enchem a mesma caixa d'água em quantas horas? Então, o que vocês precisam entender é que aqui, ó, você é levado ao erro. Por quê? 3 torneiras, 3 horas, então dá a impressão de que 2 torneiras seriam 2 horas. Mas, na verdade, quando a gente monta aqui a regra de 3, ó, grandezas, número de torneiras e tempo. E aí eu faço que 3 torneiras levam 3 horas para encher essa caixa d'água, 2 torneiras eu vou ter X horas, eu analiso da seguinte forma. Quanto mais torneiras eu tenho, o meu tempo ele vai se reduzir, vai diminuir. Porque eu vou ter mais torneiras jogando água ao mesmo tempo, e aí eu vou ter um tempo menor para encher essa caixa d'água. Então, se as grandezas são inversamente proporcionais, eu preciso inverter uma das frações. Então, ao invés de escrever 3 está para 2, eu vou escrever 2 está para 3. Isso é igual a 3 sobre x. Multiplicando cruzado, eu tenho 2 vezes x igual a 3 vezes 3. 2x é igual a 9. Aqui eu tenho que x é igual a 9 sobre 2. Conclusão, x é igual a 4,5 horas. Mas lembre-se que 4,5 horas é 4 horas mais metade da hora. Metade da hora é 30 minutos. Ok? Bom, uma ponte é feita em 120 dias por 16 trabalhadores. Se o número de trabalhadores for elevado para 24, o número de dias necessário para a construção da mesma ponte será de... Então, vamos lá. Eu tenho tempo e trabalhadores. E aí eu tenho 120 dias, 16 trabalhadores. 24 trabalhadores, X dias. Bom, de novo, quanto mais trabalhadores eu tenho, menor ou maior vai ser o tempo para eu construir essa ponte. Mais trabalhadores, mais força de trabalho, menor o tempo. Grandezas inversamente proporcionais. Então, eu preciso inverter uma das grandezas. Eu estou optando por inverter aquela que não tem um X. Não sei se vocês perceberam isso, tá? Mas tanto faz, qualquer uma das duas. Então, 120 está para X, assim como 24 está para 16. Para facilitar as minhas contas, eu vou dividir aqui por 8, ok? Daqui eu passo a ter 120 sobre x igual a 24 por 8, 3, 16 por 8, 2. Aplicando a propriedade fundamental, que é multiplicar cruzado, eu vou ter 3x igual a 120 vezes 2. 3x é igual a 240. Opa, 240. O 3 está multiplicando, passo para lá dividindo. Conclusão, o meu x é igual a 80 dias. Ok? Letra D. A sombra de um poste vertical projetado sobre um chão plano, mede 12 metros. Então, isso aqui é a sombra do poste. Ok? Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque a sombra mede 0,6. Ela não mede 1 metro. 1 metro é o tamanho desse bastão. Então, a altura do poste é. Então, eu vou ter duas grandezas, que seria a altura e comprimento da sombra. Então, a altura do poste, eu não sei, vou chamar de x. E o comprimento da sua sombra é 12 metros. Conforme está dizendo aqui, ó, a sombra de um poste vertical, ele não fala altura. O bastão mede 1 metro de altura e tem a sua sombra medindo 0,6 metros. Como todas as unidades aqui estão em metros, a minha resposta vai ser em metro. Tá? Bom, quanto maior a altura, maior a sombra. Grandezas diretamente proporcionais, x está para 1, assim como 12 está para 0,6. Bom, x dividido por 1 é x, não é? Nem preciso multiplicar cruzado aqui. Ó. Aqui vai dar x, é igual a 12 dividido por 0,6. Bom, eu igualo as casas decimais para poder ignorar as vírgulas. Então, eu passo a ter 120 dividido por 6. E 120 dividido por 6
é 20 metros. O engenheiro faz uma planta de um apartamento de modo que cada centímetro no desenho corresponde a 50 centímetros reais. O que ele acabou de me dar aqui? Ele me deu escala. Então, a área de um terraço que mede 20 centímetros quadrados é igual a... Bom, eu tenho que tomar muito cuidado, porque aqui, ó, ele fez uma planta, tá? De um apartamento de modo que cada centímetro do desenho mede 50 centímetros reais. Então, ele está me dando uma escala, tá? 1 por 50. Então, a área de um terraço que tem 20 centímetros quadrados na planta é em metros quadrados. Aqui eu tenho um problema nessa questão. Por quê? Porque a escala ela não está ligada a fazer correspondência de unidades de área. Ela me mostra a relação de unidades de comprimento. Então, eu não posso aplicar a escala aqui do jeito que a gente poderia pensar aqui, tá? Uma aplicação direta. Então, eu vou ter que fazer um ajuste aqui, algo que eu não tinha comentado com vocês, tá? Que é o seguinte, quando eu tenho uma medida de comprimento qualquer, tá? Vou pôr aqui, ó, desenho sobre o real. Isso aqui é igual a escala. Esse daqui, na verdade, essa escala, a gente pode chamar de coeficiente de proporcionalidade. Quando eu trabalho com a área, tá? Área 1 e área 2, esse valor que eu vou resultar aqui, eu vou pôr aqui, ó, esse aqui é o meu K, tá? Vou até desmanchar, não vou falar em escala, não. Vou falar aqui, ó. A minha constante de proporcionalidade é a razão da divisão de duas medidas de comprimento. Vou chamar de D1, D e D, Dzinho e Dzão. Quando eu tenho a razão entre as áreas, isso vai ser igual a esse coeficiente ao quadrado, tá? Isso não foi discutido com vocês, tá? Então não se preocupe, não tem entendido aqui. Na verdade, essa proposta de questão aqui não é para agora, é para quando a gente trabalha mais com semelhanças, mas como a questão está aqui, eu vou resolver utilizando essa ideia, tá? Se ele tivesse me falado que essa figura aqui, esse terraço, ele era um quadrado, eu poderia descobrir primeiro o lado aqui para tentar fazer a correspondência, mas como eu não tenho, então eu tenho a área no desenho, vou pôr aqui, ó, área desenho, sobre a área real, isso aqui vai ser o meu K ao quadrado. Nesse contexto, o meu K é a escala. Então, a área do desenho que eu quero saber, eu vou chamar de A, né? Então, a área real, tá? Então, a medida... Isso. Então, a área real do terraço, que tem 20 centímetros quadrados, desculpa, isso aqui é da planta, tá? Então, aqui é 20 centímetros quadrados, então isso aqui é o da planta. Então, eu tenho 20 centímetros quadrados dividido pela área real é igual a 1 sobre 50 ao quadrado, ok? Vou desmanchar isso aqui por causa de espaço. Aqui eu vou ter 20 está para A, assim como 1 está para 2.500, que é 1 ao quadrado e 50 ao quadrado. Vou multiplicar cruzado, eu vou ter A igual a 20 vezes 2.500. A igual a 2 vezes 25 é 50. Aí eu tenho mais 1, 2, 3 zeros. Só que aqui eu estou trabalhando com centímetros quadrados. E aí a área aqui está pedindo em metros quadrados. Vai ser o nosso próximo assunto, tá? Que é trabalhar com unidades medidas. Para transformar de centímetros quadrados para metros quadrados, vou fazer uma tabelinha aqui, ó. A gente tem metros, decímetros e centímetros, tá? Quando a gente está trabalhando com unidades de comprimento, quando eu passo para cá, eu divido por 10 e divido por 10. Então, na verdade, eu dividiria por 100. Mas se eu estiver trabalhando com metros quadrados, em vez de dividir por 100, eu vou dividir por 10, vou dividir por 100 aqui e por 100 aqui. Ou seja, 100 vezes 100 é 10 mil. Então, eu divido isso por 10 mil para saber em metros quadrados. 10 mil é cortar 4 zeros. Então, isso vai dar 5 metros quadrados, tá? Ó, não se preocupe com esse exercício, ele está totalmente fora de contexto aqui, tá, gente? Eu precisava saber essa relação aqui, ó. A razão entre as áreas é igual a uma constante ao quadrado. Nesse caso, é como se fosse a escala ao quadrado. Então, a gente não tem como fazer esse exercício que caiu aqui sem a gente ter trabalhado esse tipo de assunto, tá? No livro também ele não discute muito isso. Bom, prosseguindo.
essa questão do Enem, o mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Esse aqui está dando uma definição aqui. Certo mapa possui uma escala de 1 por 58 milhões. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro, esse segmento aqui, ó, tá? Meça 7,6 centímetros. A medida real é. Então, se eu quiser usar a fórmula, eu uso aqui, ó. A fórmula é a escala, é igual à distância no desenho pela distância real. A escala é 1 por 58 mil e a distância aqui no desenho é 7,6 e aqui é x. O que eu vou fazer? Multiplicar, quer dizer, não vou multiplicar cruzado ainda não. Essa medida aqui está em centímetros. Eu vou passar isso para quilômetros, então eu vou cortar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então agora eu tenho quilômetros, tá? Já vou achar a resposta em quilômetros. O que está pedindo em quilômetros? Então é só multiplicando cruzado. Se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou obter 4.408, que é essa letra A aqui. Fechado? Bom, uma viagem de ida entre duas cidades, um motorista desenvolveu a velocidade média de 100 km por hora. Na volta, a velocidade média foi de 80 km por hora. Nessas condições, o tempo de viagem na volta foi aumentado em... Boa pergunta agora, hein? Vamos lá, vou tentar usar a regra de 3. Velocidade e tempo. Ok? Bom, na ida foi 100 km por hora. Até aí tudo bem? Tá. Meu tempo aqui, eu poderia colocar X, eu não sei qual é. Mas vamos colocar 100%? Já que as respostas estão em porcentagem, vamos tentar colocar 100% aqui para ver o que acontece. Aqui vai ser 80 e aqui o tempo na volta é X. Ele quer saber que na volta foi aumentado. Então, nessas condições, o tempo da viagem na volta... Bom, vamos lá. Se a velocidade aumenta, o tempo diminui. Concordam com isso? Então, aqui eu vou ter que inverter. Eu vou inverter a primeira aqui. 80 sobre 100 é igual a 100 sobre x. Vou cortar zeros aqui e vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 8 vezes x é igual a 100 vezes 10. 8x é igual a 1.000. X é igual a 1.000 dividido por 8. Isso dá 125%. Pergunta, era 100, passou a 125%, foi um aumento de quanto? De 25%. Ok? Bom, uma receita de bolo leva 8 ovos, 6 xícaras de açúcar. Se quisermos fazer a mesma receita com apenas 3 ovos, a quantidade correta de açúcar será... Então, ó, eu tenho ovos e açúcar. Vou pôr aqui xícaras, né? Porque vai ficar esquisito colocar os números aí. Então, xícaras. Então, eu tenho 8 ovos, 6 xícaras. Se eu quiser fazer a mesma receita com 3 ovos, aqui eu vou ter xícaras. Aumenta-se a quantidade de ovos, aumenta a quantidade de açúcar. Diretamente proporcional, certo? Então, 8 está para 3, assim como 6 está para x. Vou multiplicar cruzado aqui, eu vou ter 8x igual a 6 vezes 3. 8x igual a 18. X é igual a 18 por 8. Tá? Bom, perceba que as respostas são 3 xícaras, 2 xícaras, 2 xícaras e meia, 2 xícaras e 1/3. Então, aqui, ó, aqui quando eu escrevo 2 xícaras e meia, é 2 inteiros e 1 meio. Aqui, ó, 2 xícaras e 1/3, 2 xícaras e 1/3. Aqui, ó, 2 xícaras e 1/4. Então, eu não vou dividir, eu vou simplesmente transformar isso numa fração mista. Como que eu transformo uma fração mista? Vou para o meu rascunho. 18 por 8. 18 por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Sobra quanto? Sobra 2. Então, a minha resposta aqui inicial seria 2 xícaras e 2 oitavos. Só que 2 oitavos é uma fração que eu posso simplificar. Eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2. Eu passo a ter 1/4. Então, a resposta correta fica 2 inteiros e 1/4. Chato? Bom, no mais, qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagens, tá? Muito obrigado, vocês tenham um ótimo dia e a nossa próxima aula a gente conversa mais, ok? Próxima aula síncrona. Abraço a todos, fiquem com Deus.